E gostaria que 2 ou 3 corajosos ou corajosas pudessem compartilhar, não com quem, mas o efeito no corpo, com uns e com outros. Na primeira parte desta visualização e na segunda. Quem quer compartilhar? Vocês se lembram da mão? Assim, não me lembro a palavra em português, sim? Mas vocês... Das reações. reações. Sim, lá tem levantar a Daniele, mão. isso. Eu achei muito interessante que o primeiro grupo veio pessoas que eu também tenho dificuldade, mas eu trabalho dia a dia, né? Trabalho em mim. E aí, quando veio o segundo grupo, eu trouxe meus preconceitos que eu tenho com as pessoas, né? E aí, o primeiro estava leve, gostoso, né? E o segundo grupo já pesou o ombro, meu rosto já fechou. E é muito interessante isso, né? Às vezes a gente deixa o outro tomar conta do que é responsabilidade da gente, né? Claro. Eu me faço isso a mim. Entendem? Mas não é porque eu não faço conscientemente, é o efeito, é instintivo. E isso que eu quero que nós possamos reconhecer, é instintivo. Eu não posso evitar essa primeira reação, tá bom? Obrigada. Eu, na primeira parte, eu realmente pensei mais nas pessoas mais próximas, queridas, e aí fiquei bem relaxada, bem tranquila. E aí, quando eu comecei a pensar assim, que eu tenho alguma coisa que eu não gostaria de encontrar, me deu muito sono, muita vontade de dormir. Sim, sim, sim. E notaste o corpo como estava? Ah? E como se Já todo estava, você apagando? sim, me apagando. Isso, tá? Isso mesmo. Apago minha vitalidade, entendem? Bem, quem mais quer compartilhar? Para mim foi muito claro, o primeiro grupo, o meu coração ficou bom, foi tudo aqui no cardíaco. E o segundo grupo, o maxilar trancou. Foi. Ficou ruim. Isso. O corpo falou claro para mim. Isso. Então, eu faço esta visualização para que nós possamos ter consciência do que acontece no nível vibrante, tá? Se lembram? O nível vibrante é aí estão vendo? O nível vibrante é o primeiro nível da dimensão do todo em nós. Então, esse nível sempre está, só que está apagado para nós, porque estamos o tempo todo nos reconhecendo a partir do nível mental. Então, a partir do nível no qual eu me reconheço, eu não enxergo os níveis superiores, só enxergo os níveis inferiores. E ao fazer esta visualização, vocês estavam com os que conseguiram estar o tempo todo, ou quase todo o tempo no corpo, seguramente tiveram muito poucos pensamentos. Podem fazer-me assim? De reconhecer? Claro, porque quando estou com o foco na frequência, a mente se apaga. E enxergo pensamentos assim, isolados, enxergo minhas emoções, enxergo as reações, mas principalmente me torno consciente da frequência que me habita. E este é o nível que temos que acordar em nós. Está? E isso se faz levando o foco para o corpo. Tá bom? Eu estive falando sobre as necessidades da consciência pessoal, estive falando dos condicionamentos, ela está condicionada a ver e a perceber o mundo que rodeia a vida a partir do certo e errado,
e a cuidar do seu pertencimento, instintivamente. Essas as duas necessidades mais importantes, pertencer e respeitar as normas de convivência. Tá? Estamos lá presos. Mas, na hora que começamos a nos tornar conscientes do efeito desses condicionamentos em nós e como eles nos limitam a ficar na dimensão da personalidade, podemos começar a fazer evidente as consequências destes condicionamentos, que foi o que fizemos. Mas agora, como fazer para ir além desses condicionamentos? É uma livre escolha do ser. Tá? Então, nós temos na vida duas direções. Uma, nos unir com a vida, e isso quer dizer fazer evidente, nos abrir para onde a vida nos toca, e a vida nos toca nos mostrando o efeito de nossos condicionamentos, tá? E então podemos fazer algo com o que a vida nos diz, quando nos animamos a estar na verdade da vida, ou ir por conta própria. Ir por conta própria tem a ver com respeitar as regras, respeitar as normas, valorar mais os conceitos que a verdade do que se apresenta. Porque quem está na minha frente é um ser humano. Não é só como minha cultura etiqueta e olha para esse ser humano. E em nós, na dimensão do todo em nós, ele é eu. Mas como faço para poder ver o outro e querer ver ele, poder ver ele, além desses condicionamentos? Então, o primeiro passo é reconhecer que estou baixo o efeito desses condicionamentos. E depois vem todos os movimentos que eu ensino na capacitação para, em diferentes situações, é como uma linguagem, para, em diferentes condições, poder ver a perfeição do que se apresenta como imperfeito desde a dimensão da personalidade, mas que na dimensão do todo em nós é perfeito. Está? Nesta palestra não dá para explicar, é muito longe, mas na capacitação, sobretudo no primeiro módulo, é onde uma nova forma de estar e de actuar na vida, é onde eu ensino o ABC, ou seja, o principal de como é a lógica desta dimensão do todo em nós e como nos resgatar daí. Mas, se vocês quiserem, podemos dar um passo a mais e fazer um movimento para nos resgatar disto que já vimos. Querem? Topam? Bom, a ideia é, primeiro, nos fazer evidente o que acontece em nós, tá? Porque como estamos sempre no nível mental, não enxergamos o nível vibrante, mas quando enxergamos o nível vibrante, que é o que eu convidei vocês a fazer, vemos que tem efeitos. Nosso olhar não é neutro e nos afeta, tá? Porque agora nós nem nos importamos com como afetava o outro. Só vimos as consequências em nós. Tá? Acho que todos viram isso. Podem me fazer assim? Todos viram a diferença de quando olho de um jeito alegre, com o coração aberto, e quando olho de jeito ruim. Mas eu não posso mudar. E, por favor, não tentem mudar o jeito ruim, que nossa cultura, a cultura de cada um, faz com que vocês olhem desse jeito para essas pessoas. Está? Não é porque somos bons ou ruins. Todos miramos desta forma para os que são bem vistos no meu grupo e desta outra para os que não concordam com nossos valores e não estão bem vistos. Está? Então, o mais importante é não nos julgar por ter isso, porque aconteça isso em nós, porque isso é prévio a pensar. E os condicionamentos, a personalidade, ela está presa no certo e errado dos condicionamentos da sua cultura. Tá? Então,
O primeiro é nos tornar conscientes de poder perceber o nível vibrante. Já fizemos. O segundo é querer humanizar o outro. Porque esses que nós olhamos de um jeito ruim, geralmente olhamos eles de um jeito ruim a partir de... às vezes, nem sequer tem conceitos. É só porque instintivamente fazemos isso. Mas agora vou convidar vocês a escolher uma dessas pessoas que cada vez que vocês olham para essas pessoas, vocês sentem essa rejeição, tá? E às vezes, e seria muito melhor se vocês podem escolher alguém que cada vez que vocês veem essa pessoa do seu cotidiano próximo, tá? Essa pessoa que vocês vão continuar vendo na vida. Pode ser um familiar, pode ser quem for, sim? Próximo, que é difícil para vocês. É que vocês, cada vez que veem essa pessoa, aparecem uma ou duas qualidades ruins que vocês não gostam. É um egoísta, é um egocêntrico, é um, sei lá, o que for. Tem essa pessoa? Sim? Isso, bom. Então, vocês não vão ter que falar para ninguém quem é essa pessoa, nem contar nada sobre... Nós, cada vez que compartilhamos, só compartilhamos o efeito no corpo, tá bom? Então, não se preocupe, podem ser muito sinceras com vocês mesmos. Então, o movimento é assim. Vocês vão se colocar em pé, olhando para essa pessoa que vocês não gostam. Para essa pessoa que cada vez que ela aparece, vocês só enxergam o que vocês não gostam dela, tá? E depois vão ir ao lugar dessa pessoa, tá? E vão perceber o efeito do jeito que vocês olham para essa pessoa nessa pessoa, no corpo, tá? E quando já dê para perceber, vocês vão voltar para seu lugar. E desde seu lugar vão continuar a olhar para essa pessoa, mas agora vou convidar vocês a reconhecer nessa pessoa duas características que vocês valoram em outras pessoas que têm elas e que vocês reconhecem nessa pessoa também. Podem ser duas coisas desde muito superficiais a profundas, tá? Duas coisas que vocês gostam em outras pessoas que têm e que vocês reconhecem que essa pessoa também tem. Nem que seja que vocês gostam, não sei, sua voz ou seu jeito de se vestir. Pode ser uma besteira, mas tem que ser duas boas, tá? Depois disso, vocês vão voltar a entrar no lugar dessa pessoa e perceber que muda nela quando vocês olham de um jeito bom para ela. E antes, todo o tempo, quando estamos deste lado, perdão que eu esqueci de falar, vocês vão estar registrando o que acontece em vocês, tá? Isso é o mais importante. E a depender de quem é essa pessoa que vocês colocaram aqui, quanto mais próxima ou mais afastada, vai ter impacto ou não vai ter impacto nela. Mas isso não é o importante. O mais importante é o que acontece em nós. E depois, vocês vão voltar para seu lugar. Eu vou convidar vocês a se lembrar do que vocês não gostam dessa pessoa e do que vocês gostam, das duas características que vocês gostam ao mesmo tempo, olhando para essa pessoa completa, não só a partir do que vocês não gostam ou a partir do que vocês gostam, mas das duas, as três juntas, e notar o efeito em nós, quando olhamos para essa pessoa, com todo o que eu não gosto e o que eu gosto, tá? Tá bom? Então, vamos a terminar o movimento aqui. Porque não fazemos este movimento para ver o que acontece no outro, mas para ver o que acontece em nós. E quando eu convido vocês para se colocar no lugar do outro, é para que vocês vejam que algo muda, sim, no outro. Nosso olhar não é neutro, tá? Mas o mais importante não é se no outro muda ou não, mas o que muda em nós, tá?
Quando estamos densos, não enxergamos os níveis mais velozes em nós, onde estão as melhores respostas para os problemas do cotidiano. Bem, então vamos lá? Vamos a fazer um movimento. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Não, então vamos fazer. Vamos a ficar em pé. E quando vocês ficam em pé, tem que escolher algo que represente a vida. Pode ser um objeto, pode ser uma janela, tá? Mas algo que represente a vida, tá bom? E vão a colocar seu ombro direito apontando para isso que representa a vida. Daqui a pouco é uma escultura ou uma tela, um quadro ou uma lâmpada. Bem. Então, vão ficar em pé com o ombro direito olhando para a vida e vão ver essa pessoa a 1 metro ou 1,5 metros na sua frente. E olham para essa pessoa e notam como é estar na presença dessa pessoa. E vou convidar vocês a se lembrar muito disso que vocês não gostam, de exagerar isso que vocês não gostam, quando olham para essa pessoa. E percebam o efeito no seu corpo. O foco da sua atenção agora está no seu corpo. Como está meu coração? Como está meus ombros, meu rosto, meus olhos? Isso. Exagerem esse olhar reprovador, esse olhar crítico do que vocês desqualificam dessa pessoa, condenam dessa pessoa. Isso. E seu queixo, como está? Isso. Não mudem nada, só façam evidente o que já acontece em você. Isso. Respirem e quando já deu para perceber, vamos a ir ao lugar dessa pessoa. Agora, nosso ombro esquerdo está apontando para a vida. Isso. E vejam o efeito do nosso olhar para essa pessoa. Ela consegue olhar para mim? Permitam que movimentos bem sutis ou involuntários aconteçam. Quer se afastar um pouco? Daqui a pouco não quer se movimentar, está tudo certo, tá? Mas como é para ela, que eu olhe desse jeito. Como está seu coração, seu clima interno, seus olhos, seus ombros, sua atitude em relação a mim. Isso. Isso. Sua cabeça, seu queixo. Isso. E quando já deu para perceber, voltamos para o nosso lugar inicial. Mas agora já sabendo do efeito do meu olhar sobre essa pessoa. E de novo, daqui a pouco uma pessoa muito distante ou uma pessoa muito que não percebe nada, assim, que não, eu não afeto ela, tá? Eu sou insignificante para essa pessoa. Então, não necessariamente vai afetar ela, tá? E agora, vou convidar a encontrar 2 características que eu aprecio em pessoas que têm essas características e que essa pessoa tem. E tem que ser verdadeiras. Para alguns vai ser mais fácil, para outros mais difícil. Mas nem que seja uma, vocês vão encontrar. E pode ser uma característica
uma característica mais valiosa ou muito superficial, não importa. E tentem encontrar duas. E olhem para essa pessoa a partir dessas características, dessas qualidades. Daqui a pouco é uma atitude que ela tive com alguém e que vocês ficaram sabendo. E se lembrem disso e vejam que muda no seu coração, no seu rosto, nos seus olhos. Ficam mais moles nas suas mãos, o queixo. Como está meu clima interno, meu coração? Isso, meus ombros. Quando agora olho para essa pessoa a partir do que eu valoro em pessoas que têm essas características e que eu reconheço nessa pessoa. Ah, ela também tem. Isso. E notem como está a minha barriga, sim, o seu clima interno, seu coração, seus ombros. Meu rosto. E quando já deu para perceber, voltou para o lugar dessa pessoa. Agora meu ombro esquerdo vai estar olhando para a vida. E noto como impacta nela que eu olhe para ela a partir do que eu aprecio nela. Quizás não me dava conta, mas que agora reconheço. Como foi para ela? Mudou algo? Como está seu rosto? Seus ombros? Consegue me olhar? Seu coração mudou algo? Sua estabilidade mudou algo? Estou só dando sugestões para que notem. E se não mudou nada, está tudo certo, tá? Isso. E agora, quando já deu para perceber, voltamos ao nosso lugar inicial. Nosso ombro direito está olhando para a vida. E olhamos novamente para essa pessoa, mas agora nos lembrando das três características, o que eu não gosto e as duas que eu gosto. E vejam que muda em mim. Na minha estabilidade, no meu coração, nos meus ombros, nas minhas costas, no meu rosto. Daqui a pouco, como está meu queixo, minha cabeça em relação no todo. O jeito que eu fico em pé diante dessa pessoa, agora, quando vejo ela completa. Com o que eu não gosto e o que eu aprecio, valoro. Em pessoas que têm essas características e que ela tem. Isso. Então, vou pedir nos lembrar como era quando só olhávamos para o que não gostávamos, como era quando eu só olhava para o que eu gostava e agora, como é agora. Isso. Bem, agora voltamos para o computador, o dispositivo para o qual vocês estejam assistindo a este Zoom. E vou convidar uma ou duas pessoas para compartilhar. Foi incrível, muito incrível. E a primeira sensação do primeiro ponto, eu senti muito frio. Eu tombava de um lado para o outro. E, enfim, muita dor no ombro. Aí depois um calor, o ombro pesado e realmente o queixo travou, muito fechada, ranzinza.
um sentimento assim muito tumulto de sentimentos, mas muito pesados e negativos. Uhum. Aí depois, no segundo, uma estabilidade, né? Quando eu comecei a olhar as características positivas, né? As duas. Aí eu percebi uma estabilidade, não tombei mais, saiu a dor no ombro, o movimento do queixo também melhorou bastante, assim, destravou bem. Aí no terceiro movimento, quando eu pensei em todas, né, as possibilidades, eu achei assim muito incrível, porque de repente assim me deu uma calma, me trouxe uma calma, e eu comecei a pensar em mim. Então no primeiro movimento eu não conseguia abrir o olho. Lá no primeiro, quando eu só via o negativo, eu não conseguia abrir o olho, como se eu estivesse envergonhada ou com culpa, ou até meia falsa. E no último, o olho abriu e é como se eu via, como se eu visse tudo. E aí eu me via, eu pensava em mim. Isso. Então foi muito incrível. Então, este é um movimento que podemos fazer nunca com a pessoa. Se não estamos trabalhando com essa pessoa lá fora, estamos trabalhando com a pessoa em mim, está? Mas cada vez que vamos nos encontrar com essa pessoa, antes de me encontrar com ela, podemos fazer esse movimento, está? E depois nos deixar surpreender. Não fazemos este movimento para que outra pessoa mude, daqui a pouco ela não tem permissão para mudar, mas que ela, em mim, esteja diferente. Tá? Quem mais quer compartilhar? Obrigada, sim. Quando eu fui para lá, eu senti que era como se o meu olhar fosse de julgamento. O olhar que eu era como se eu estivesse sendo visto com julgamento, quando eu fui para o lugar do outro. E aí, quando eu voltei para ver as qualidades, coisas boas, eu consegui visualizar as coisas boas que existem na pessoa. E quando eu me coloquei no lugar dela, eu me emocionei da forma como eu estava, que eu sabia que eu estava sendo vista, como se essa outra pessoa sendo vista com um olhar de afeto, um olhar para a qualidade, ela se sentisse extremamente acolhida, abraçada. E aí eu me emocionei nesse momento, enquanto na posição da outra pessoa. E aí aí voltei e olhei para ela das duas formas, e aí já não tinha mais o peso, mesmo quando eu olhei as características negativas, não tinha o mesmo peso, eu não sentia, também não sentia que estava olhando com julgamento, tinha uma clareza maior desse aspecto que você pediu no começo para a gente pesar, né, no aspecto negativo, olhar realmente, né, nesse visualizar aquilo que lhe incomoda. E aí eu olhei da mesma forma, só que com muito mais leveza no corpo. Sim. E mais estabilidade pode ser também? Sim, sim. Mais. E outra coisa, e isso estou agora falando para todos. Vocês, e obrigada por compartilhar, sim, vocês dois, tá? Vocês notaram na última posição, bom, vou fazer assim. Vocês notaram na primeira posição quanto era pesado para nosso corpo? Me fazem assim? Nos tornamos densos, nós fazemos isso a nós. E se queremos enxergar a dimensão do corpo de luz, temos que estar velozes, luminosos. Então, olhar de um jeito ruim para alguém nos densifica, mas eu não posso negar o que eu vejo, os condicionamentos da minha cultura que me fazem olhar desse jeito para as pessoas que agem dessa forma. Tá? Então, mas o que sim podemos fazer é ir além disso, sem negar meus condicionamentos, e ver que essa pessoa é muito mais que só isso que eu não gosto. E lá acontece uma coisa
mágica que tem a ver com a dimensão do corpo de luz. A verdade nos dignifica e nos liberta. Então, ver o que eu não gosto, sim, e o que eu gosto, acho que para a maioria deu mais estabilidade. Me fazem assim? Deu estabilidade? Isso, obrigada por compartilhar isso. Deu mais uma sensação de dignidade para alguns também. Puderam perceber? Isso, dignidade. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto digna, também dignifico o outro ao ver ele inteiro, ela inteira. E ao longo da capacitação, o que eu faço é compreender que não somos tão livres quanto imaginamos. Todos somos condicionados por nossa cultura e por os emaranhamentos do nosso sistema familiar, o não resolvido do nosso sistema familiar, que agora não dá para entrar lá. Mas quando começamos realmente a reconhecer esses condicionamentos, começamos a nos olhar a partir de uma profunda compaixão e desde um lugar de igualdade, porque todos, em alguma medida, estamos tomados por nossa cultura, por nossos preconceitos e por nossa consciência grupal que precisa de reconciliação para poder nos libertar. Então, acho que este movimento é algo que vocês possam fazer antes de ir ao encontro dessas pessoas, tá? Para em nós já ir de um jeito diferente, está? E quem quiser pode falar mais sobre, saber mais sobre a capacitação e participar. Acho que o mais importante é poder vivenciar isto. A capacitação tem a ver com isto que eu acabei de mostrar para vocês. Como se faz para, de forma consistente, acessar o nível do todo em nós? Como se faz para confiar em suas respostas? Para poder nos tornar, com consciência, agentes de mudança. Ser a mudança que queremos ver no mundo, como falava Gandhi. Tá? Van, achas que tem algo, por enquanto, tem alguma pergunta? Então, eu fui muito clara? Mas espero que sim. Gostaria só de falar um pouquinho sobre a capacitação, sim? Que o primeiro módulo tem a ver com estas, é como aprender palavras para poder falar com a vida, com a dimensão do corpo de luz, para poder compreender a perfeição dessa dimensão. E o convite que vem com cada coisa que aparece como imperfeita nesta dimensão da personalidade, isso que vocês viram, trazer da escuridão mais profunda a luz mais brilhante, tem a ver com isso. Compreender a imperfeição desde a dimensão do corpo de luz, para pegar a luz mais brilhante de todos os acontecimentos que gostaríamos de que não estivessem acontecendo, que foram diferentes. A vida não precisa mudar. A vida é perfeita do jeito que ela é. Só temos que aprender a nos abrir a sua riqueza, tá? Para tirar essa luz e ser essa luz. Então, o primeiro módulo se chama Uma Nova Forma de Estar e de Actuar na Vida. Tá? Depois vem o segundo, que tem a ver com transformar impedimentos em recursos. Como encontrar as partes em nós que podem sustentar todos os eventos, estar desde a parte mais crescida de nós, poder compreender e ressignificar o medo
nos abrir a riqueza dos medos, conhecer os diferentes medos que nos atravessam e seu significado. Capra, o grande mestre da física quântica, falava que o medo é ao corpo o que o medo é para a personalidade. Estou dizendo errado. O medo é para a alma o que o ar é para o corpo. Então, como ressignificar o medo e nos abrir a sua riqueza? Tá? Depois, de seres, vem o módulo 3, que é de seres vibrantes a seres, de seres pensantes a seres vibrantes. Como sair da dimensão do nível pensante para nos abrir para essa frequência superior do todo em nós, em forma consistente. Tudo o que o possibilita e o limita. E o último tem a ver da consciência do nós, do eu, para a consciência do nós. Como sair do individualismo para ir para esse nível do todo. Então, acho que, Van, queres acrescentar com alguma coisa? Dizer que as inscrições estão abertas. E que é contigo que eles têm que falar. Sim, eu coloquei ali no chat já que o nosso presencial é semana que vem em São Paulo, com um workshop no dia 17, o módulo de 19 a 20 de março, no Hotel Leques. E depois os outros 3 módulos sequencialmente, que aí quem quiser saber as datas eu posso encaminhar. E a capacitação online, que começa dia 19 de abril. E esse ano vai ser nas terças e quartas-feiras à noite, com a Cláudia, então. Os 4 módulos também no formato online. Deixei meus contatos e fico à disposição de vocês aí para o que precisarem. O mais importante, acho, é voltar a afirmar, esta não é uma capacitação teórica, é uma capacitação vivencial. Vocês viram, tem uma parte teórica para poder se abrir para estas vivências, mas o que buscamos através dessas vivências é que vocês possam viver e se relacionar com a vida a partir destas vivências. Para que, num momento dado, vocês realmente vejam que cada vez que se apresenta uma situação, antes que mais nada, vocês fazem um movimento para se abrir, elevar a sua frequência para encontrar as melhores respostas. Está? Então, muito obrigada por o interesse de vocês. Espero que possam levar estes 2 movimentos mínimos, sim, que já vão ajudar a poder se reconhecer enquanto ser a partir da frequência e aos poucos querer de coração criar reconciliação em nós, com todo o que está fora em nós. Tá bom? Então, beijo imenso e muito obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite. Tchau, tchau. E muito obrigada, Van. Sim, ela sempre me acompanha. Eu só consigo fazer esta capacitação porque ela está sempre aí ao meu lado, assim, bem. É super importante. Graças, Van. Nos Obrigada vemos. também, Cláudia. Tchau, Obrigada tchau. a ti. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.